Vamos receber agora, uma linda salva de palmas, o pastor Alberi estará ministrando esta noite. Aplauda a Jesus na vida do nosso pastor. Obrigado. A paz do Senhor, igreja, louvado seja Deus por mais esta noite na casa do Senhor. Diz que é dia do pastor, né? Parabéns, pastor Maico, e aos nossos pastores, todos ocupados na obra, pastor viajando. Deus seja louvado pela vida de cada um. Ontem tivemos um abençoado culto de Santa Ceia, né? Maravilha. Daí hoje está frio, úmido. Eu pensei, só vai os crentes de fé na igreja hoje. Graças a Deus, eu quero falar de fé. Amém, Hebreus 11. Louvado seja Deus. Abra aí Hebreus 11. Então é para os corajosos. O ruim para quem usa a voz, esse frio, né? Já tem gente tossindo. Para cantar, para pregar, não é muito fácil, né? A garganta começa a arder com essa friagem, né? Acharam Hebreus 11, vamos ler o verso 1 e 2. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. A Bíblia, no seu original, ela não é separada por capítulos. A Bíblia, esse que é o livro mais popular, mais conhecido, mais lido, mais impresso, distribuído, mais perseguido. A Bíblia mais em tudo, ela é a palavra de Deus. Dos manuscritos antigos é que tem mais cópias, escritos originais, diz que tem mais de 5.400 cópias, manuscritos, cópias dos originais. Então a Bíblia é a palavra de Deus, nós cremos que ela é a palavra de Deus de início a fim, enfim. Mas nos seus originais, os livros da Bíblia, não eram separados em capítulos, só foi lá pelo início do quarto século que separaram em capítulos, um pouco mais tarde em versículos, o que facilita a gente se achar, mas por outro lado dificulta, porque a gente pensa que às vezes mudou de capítulo, mudou de assunto, e não é, né? Ele é um texto corrido, uma sequência. Então quando a gente olha assim, a cada livro, a gente entende um pouco melhor essa riqueza da palavra de Deus. Não faz muito tempo que a gente fez uns estudos aqui, eu acho que sobre Hebreus, né? Não me lembro bem, mas foi nas quintas-feiras. É um livro que não tem o nome do autor ou do escritor, falando melhor, escritor, porque autor é Deus, é Espírito Santo, amém? Autor da Bíblia. Mas os escritores que Deus usou, que são cerca de 40. O livro de Hebreus não tem o nome, alguns afirmam pelas características, podia ser Paulo, outros Apolo e outros nomes que poderia ser. Apolo, o pregador, certo? Não é nada a ver com mitologia, tá? Apolo foi um grande pregador também da palavra, no tempo do apóstolo Paulo. Então não se tem certeza quem é o escritor, mas a verdade é que quem escreveu esse livro conhecia muito bem o judaísmo, o povo hebreu, seus ritos religiosos, enfim, da antiga aliança. Alguém que conhecia muito bem. E a finalidade é que ele vai mostrando a superioridade da nova aliança em Cristo. Naquele início da igreja, o povo estava lutando bastante com a perseguição, a oposição, o engano se infiltrando na igreja. E muitos judeus pensavam, será que teriam feito a escolha certa, seguir a Cristo, aos apóstolos, a igreja primitiva, e estavam balançando, pensando em voltar ao judaísmo, outras coisas. Então essa carta veio trazendo essa solução para essas dúvidas, mostrando a superioridade de Cristo em tudo, seu sacerdócio, sua missão, em todo sentido, mostrando a superioridade da nova aliança em Cristo. A antiga, dada por Moisés, que seguia o sacerdócio levítico, arônico, mas agora vem e diz, este não é segundo a ordem levítica, mas a ordem de Melquisedeque, o Eterno, que era rei de Salém, que veio a ser Jerusalém. Um homem que não tinha genealogia, não se diz de onde ele veio, nem para onde ele foi, simbolizando aí a eternidade. Então o sacerdócio de Cristo é outro, superior a tudo no outro, na antiga aliança. E é isso que essa carta vem mostrando. Até que chega nesse capítulo que nós lemos apenas 2 versículos, mas eu quero ir indo na sequência aqui, para tirar umas lições para nós nesta noite, amém, igreja? Vocês estão com frio, mas querem ouvir um pouco? Eu também estou com frio, mas vamos aquecendo aí,
O importante é Deus no nosso meio, é o Espírito Santo e a graça do Senhor para nos alimentar, nos sustentar para mais uma semana de vitória em nome de Jesus, amém? Então nós fomos lendo aí que ele começa esse capítulo que ficou conhecido popularmente no meio cristão como o capítulo da galeria dos heróis da fé, pela lista que ele dá na sequência como exemplo. Então aqui ele começa dizendo que a fé é um firme fundamento. Todo mundo sabe quando vai construir, e quem trabalha em construção sabe disso, que é de vital importância o alicerce para qualquer construção, para que não venha a rachar, ruir, precisa sempre um bom alicerce, a fundação. Dependendo do tamanho do prédio, maior tem que ser a fundação, mais firme tem que ser. Então ele começa dizendo que a fé, ele é um firme fundamento, um firme alicerce. É invisível, mas é algo que está dentro do coração, que é trazido por Cristo e pela palavra. E aí ele vai falando essas coisas, que por elas os antigos, se referindo ao passado, a antiga aliança, alcançaram testemunho. Isto é importante. E aí começa a lista dizendo: pela fé nós entendemos que o mundo, ou os mundos, está no plural, foram criados. Então quando a gente vê essas grandezas que há nesse universo, e que nós parecemos tão insignificantes diante da grandeza desse universo, a ciência não consegue entender nem explicar tudo que há nessa natureza, nem das coisas minúsculas, microscópicas, até as coisas astronômicas, não consegue explicar muito mistério ainda, né? Ainda dizem assim que o mundo, esse universo todo, foi criado por uma grande explosão, Big Bang, que é a grande explosão, foi criado. Aí eu vejo, se assim foi, eu vejo ainda melhor a grandeza de Deus, que numa explosão consegue botar tudo em ordem, cada planeta, cada galáxia, e tudo nos seus lugares e tudo mais, né? Cada coisa. Então, mais ainda a grandeza de Deus. E aqui diz assim: então, pela fé, nós entendemos que essas coisas foram assim criadas pelo Senhor. Aí ele vai trazendo para o nível pessoal, lá pelo verso 4. Pela fé, Abel ofereceu assim um maior sacrifício do que seu irmão Caim. Então, pela fé, Abel oferece um sacrifício maior, um sacrifício melhor. E o que tem aqui de importante? Primeiro entendemos que Adão e Eva não haviam ainda gerado filhos no jardim quando pecaram, aquele ato de desobediência ao Senhor, e eles foram expulsos do jardim. Só foram gerar filhos já fora do jardim. Então os filhos não conheceram o jardim e nem conheceram a Deus, nunca viram a Deus. Somente Adão e Eva. Então imagina a curiosidade dos primeiros filhos do casal, de querer saber sobre Deus, sobre o Pai, o Criador, certo? Então imagino que especulavam, imagino que Adão e Eva falavam, explicavam, e o que é isso? Eles queriam conhecer Deus. Então nesse desejo de se aproximar de Deus, eles resolvem fazer um sacrifício ao Senhor, tentando se aproximar. E é por isso que Abel é o primeiro da lista aqui. Embora ele foi o primeiro mártir, mas ele demonstrou fé em querer conhecer a Deus e querer buscar ao Senhor. Fez um sacrifício para se aproximar de Deus. Isto também aponta para Jesus Cristo. Então quando esse capítulo vai falando de fé, você vai para o capítulo 12, verso 2, diz ali também, devemos olhar, ou olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus já havia feito uma promessa a Adão e Eva, e dizendo para eles que da semente da mulher ia nascer um que ia pisar a cabeça da serpente. Então quando Abel faz esse sacrifício, ele já estava demonstrando fé na promessa de Deus, embora ele faça o sacrifício. E quando olhamos nesse versículo que diz então para nós olhar para Jesus, autor e consumador da fé, Jesus foi o sacrifício perfeito que o próprio Pai ofereceu. Então não é um sacrifício que partiu do homem, mas que partiu de Deus para nos aproximar do Senhor. Está entendendo a diferença? Então Abel expressou fé e desejo e fez um sacrifício que de certa maneira apontou
para o sacrifício do próprio Senhor Jesus Cristo. Então isto é importante ver na vida do Abel, foi a fé de querer buscar e querer conhecer a Deus, e esta fé que tem que despertar em nós. E para que nós entender, que eu falei da diferença que capítulo não muda de assunto, como é uma sequência, após relatar isto, ele vai lá e diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aleluia, vendo que isto veio como provisão da parte do Senhor para a nossa vida, bendito seja o nosso Deus. Depois ele fala de outro homem, no verso 5, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus assim o tomou para si. Vem o Judas na carta, não o Iscariotes, né? Não deixou nada, quem escreveu a carta é Judas, irmão de Jesus. Judas diz que Enoque é o 7º depois de Adão. O que é isto? Está mostrando a sequência da promessa e do plano salvador que o Senhor prometeu desde o começo. E diz que então Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Então um homem que pela fé andou com Deus em tempos difíceis, demonstra também a fé na promessa feita, em que ele decidiu buscar a Deus e andou com Deus. Então isso também aponta para nós que devemos também ter uma vida e o desejo de andar com Deus. E ele agradou a Deus pela fé, não por obras ou por atos ou coisa assim. Aquela fé agradou a Deus e Deus o tomou. Ficou como um símbolo do arrebatamento da igreja, um símbolo, um tipo profético, que um dia a igreja que agrada ao Senhor, não por seu esforço, veja bem, Abel fez um sacrifício que apontou, mas o sacrifício que nos salva é Jesus Cristo, que veio ofertado da parte de Deus. Enoque andou com Deus e agradou ao Senhor, e o Senhor o recebeu, o tomou para si, o arrebatou, apontando para a igreja que tem fé no sacrifício que veio da parte de Deus e que nos aproxima de Deus e que anda com Deus pela fé, agrada ao Senhor pela fé. Um dia o Senhor vai arrebatar daqui e levar para o céu, amém, irmãos? Esta é a esperança da igreja, pouco falado e pouco pregado no evangelho que vivemos ultimamente, o evangelho de mamão com açúcar, né? Que só fala de bênção terrena, de bens materiais, disso, de aquilo, que quase não fala do céu. Eu tenho andado um pouco por aí, e é difícil quando a gente prega e começa a falar de céu, que parece que a maioria não está interessada nesse negócio. E uma vez chegou uma pessoa na igreja em Sapiranga, que veio de outro estado, tinha vindo de Minas Gerais, e foi morar perto da casa dos irmãos. Os irmãos levaram para a igreja, começou a ir na nossa igreja. Depois de uns 3 ou 4 cultos, ela chegou para minha esposa e disse assim, escuta, mas o pastor aqui não prega prosperidade? Aí diz ela, depende o que a irmã entende desse negócio, não veio mais na igreja. Então nós temos muita gente hoje com a cabeça feita aí, como dizem, né, moldada por esse evangelho estranho que se prega hoje, que não fala em céu, que não fala em salvação, não fala em conversão, não fala em mudança de vida, só fala em visão terrena, uma séria distorção da verdade do Antigo Testamento, que nós precisamos entender esse negócio. Então diz que Enoque andou com Deus e Deus o arrebatou, transladou para o céu, não acharam o corpo dele, Deus o tomou para si, está claro na Bíblia. Ficou então como um símbolo profético da igreja que agrada a Deus pela fé, como Abel demonstrou, como Enoque demonstrou, pela fé anda com o Senhor. Um dia ele vem buscar, aleluia, ele vem arrebatar a igreja assim, e esta é a esperança que tem que estar viva na nossa mente e no nosso coração. Eu digo assim, a igreja anda com os pés na terra, mas com o coração no céu, com a mente no céu, aleluia, porque lá é o destino. Louvado seja Deus. Para tudo isso é que temos uma Bíblia, para tudo isso é que temos culto, para tudo isso é que temos toda essa obra maravilhosa de Deus, que por mais de 1600 anos, Deus usou 40 escritores, dos mais variados níveis culturais, desde agricultores até doutores, para deixar uma palavra, uma revelação confiável, escrita, clara, verdade para a nossa vida. Não podemos desprezar, nem usar isto de qualquer maneira, como nós achamos, mas temos que nos submeter a ela, aleluia, deixar que ela molde a nossa vida. Dá para entender e dar glória a Deus, igreja? Depois disso, então falou do Abel, falou do Enoque, e mais adiante ele disse, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia nele,
creia que ele existe. Então quando fala de Abel que tentou se aproximar pelo sacrifício, fala do Enoque que andou com Deus e agradou o Senhor, aqui ele vem dizer na sequência, né, que sem fé é impossível. Então esses homens agradaram a Deus porque tiveram fé, e é isto que agrada a Deus, irmão. Alguém pensa, mas e as minhas obras? As obras vêm depois da sua fé, da sua conversão, depois de crer em Cristo. O salvo tem o dever de andar em boas obras para glorificar a Deus, para testemunhar da salvação, mas a salvação vem primeiro que as obras, porque a salvação é pela fé e não por obras. Dá para entender isso? Paulo deixou isso muito claro, que não vem de nós, não é esforço nosso, mas é pela fé. Depois, as boas obras é resultado de uma vida mudada, de um coração transformado pela presença do Senhor, glória a Deus. E na sequência ele vai falando de um outro personagem, que é o Noé, no verso 7. Pela fé Noé, divinamente avisado, construiu a arca, pela qual ele e sua família se salvaram, e condenou o mundo. É interessante pensar nessa palavra. Aqui nós vemos também várias coisas. Então, os que Noé, pela fé, botou a mão na obra, né? E construiu uma arca. Ficou também esta arca um símbolo profético de Jesus Cristo, a nossa salvação. Aí você vai para Hebreus 12:2 de novo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, pela fé, o Noé obedeceu, e pela fé trabalhou, pela fé fez uma arca, que foi a salvação dele e da família, e condenação do resto do mundo. Aqui também o mundo não ama a igreja, e odeia a igreja, e persegue a igreja, porque o evangelho que nos salva é o mesmo que os condena. Dá para entender isso? Por isso que há sempre um conflito. O cristianismo é a religião é mais perseguida em toda a história. A Bíblia é o livro mais odiado, amado pela igreja, mas odiado pelo mundo e perseguido, porque é esse livro que faz a separação, que mostra o estado de perdição do homem e que ele precisa de uma salvação. Então desprezavam Noé, zombavam dele até o dia que ele entrou na arca, e o juízo de Deus começou. A coisa mudou de figura, não é verdade? Então Noé fez isto. Agora o que vemos aqui? O Noé trabalhando com suas mãos, edificando uma arca, porque a salvação era puramente física. Agora quando eu vou para o versículo, dizendo assim, olhai para Jesus, autor e consumador da vossa fé. Não é uma arca feita pela mão do homem, como falei desde o começo, mas foi uma provisão de Deus, que preparou para a nossa salvação. Por isso esse livro vai mostrando sempre a superioridade da nova aliança, a superioridade de Cristo e de tudo. Na antiga aliança era diferente, né? Então mesmo antes, claro, Noé foi antes da lei, antes da aliança, mas ele pela fé construiu a arca. O esforço dele para a salvação física, foram livres da morte no dilúvio, e pôde Deus dar sequência à descendência depois do dilúvio. Mas aí olha para Jesus, autor e consumador da fé, aquele que pode nos livrar do juízo que vai se derramar sobre esta terra. Aí que quando a gente fala disto, as pessoas não gostam, muita gente não gosta. Não, mas eu fui na igreja para receber uma bênção, eu fui na igreja para receber uma vitória, e normalmente a vitória é prosperidade. Dificilmente eles pensam, somente muitas vezes em caso de desespero. Eu lembro de anos, acho que é na igrejinha antiga ainda ali embaixo, não lembro se foi num culto, numa escola bíblica, eu fiz a seguinte pergunta para os irmãos e disse: quem se converteu a Deus quando tudo estava bem na sua vida, estava tudo bem, tudo em ordem na sua vida? Você ouviu o evangelho, alguém te convidou e você aceitou Jesus. Quem? Levanta a mão. Irmãos, deu uns 5%. Aí eu perguntei, quem aceitou Jesus, se converteu quando o mundo estava desabando debaixo dos seus pés? Problema qualquer natureza, de família, de finanças, de saúde, era um problema sem solução. E aí ouviu o evangelho, veio na igreja, alguém orou, alguém e se converteu. A grande maioria da igreja, quase todo mundo. Incrível isso, mas é verdade, né? Então hoje muita gente só quer benefícios financeiros, só olha para essa situação e esquece que o evangelho, a nova aliança, é de cima.
é superior a tudo isso, é algo muito mais alto que mera coisas materiais e terrenas. Então depende do interesse de cada um. Então veja bem, o Noé constrói uma arca que salva eles fisicamente, da morte física, trazida pelo dilúvio. Mas quando diz assim, olhe para Jesus, autor e consumador da fé, que pode nos salvar do juízo eterno, da condenação eterna, daquilo que virá como juízo de Deus, e aí será para a eternidade. Então ele é quem nos salva. Então ele mostra estes do passado que tiveram vitória pela fé, e mostra que a nossa vitória é muito mais alta e sublime, incalculavelmente maior e superior àquela da antiga aliança. Glória a Jesus. Então olhe para estes personagens, olhe para o Noé. Pela fé ele obedeceu, pela fé ele trabalhou, pela fé ele fez. Então continua dizendo pela fé. A Jesus, autor e consumador, quer dizer, aquele que iniciou e aquele que termina. Está entendendo? Ele não é Deus de obras por metade, nem de coisas inacabadas, nem de coisas imperfeitas. A obra de Deus sempre é completa, sempre é perfeita, sempre é o melhor. Então ele é mais que o suficiente. Então às vezes as pessoas ficam inventando alguma coisa, creem em Jesus, algumas seitas ou coisas falsas que está por aí, creem em Jesus, mas precisa de outra coisa para ser salvo. Quer dizer, não é só Jesus que salva, não é o suficiente, precisa outra coisa. Está errado. Nossa salvação é unicamente por Jesus Cristo, é mais que suficiente. Ele é fiel e poderoso, autor e consumador, o que começou e o que termina todas as coisas com perfeição, aleluia. Então a salvação dele para mim e para a sua vida é perfeita, não tenha dúvida, não existe meio cá, meio lá, meio salvo ou não. Você creu e recebeu, aceitou Cristo, está salvo sim. Não admita mais dúvida, acusação ou qualquer outra coisa, porque não é por méritos pessoais, é pela fé. Ele é o autor e consumador da fé. Creia nisto e você estará seguro em Jesus Cristo, aleluia. E não precisa temer as demais coisas por aí, né? Então Noé, divinamente avisado, construiu. Ele se deu por avisado, e é isso que nós precisamos entender. Tudo está para nosso aviso. A Bíblia está clara dizendo, ele virá. Ele foi a promessa mais clara que está lá em João 14, quando ele estava preparando os seus discípulos antes de retornar, antes da crucificação, estava preparando suas últimas instruções. Ele disse isso: não se turbe o vosso coração, e a promessa é, eu vou preparar lugar, e eu virei e vos levarei para mim. Os anjos apareceram lá em Atos, quando Jesus foi elevado ao céu, e disse, esse Jesus que foi recebido em cima, assim como ele foi, ele vai voltar. Então é muitas e muitas profecias ao longo da Bíblia, muito clara, dizendo que ele vai voltar. E quando ele voltar, os salvos serão arrebatados, levados em segurança, mas os ímpios ficarão para o juízo e a condenação, como foi na história do dilúvio. Então nós precisamos também nos dar por avisado, amém, irmão? Isto vai acontecer. O problema da geração lá é que não creu e sofreram. Então é importante nós entender. Ele diz que ele creu, se deu por avisado. Noé trabalhou e fez, e os outros zombaram e sofreram as consequências. Passa-se o tempo, passa-se alguns anos, e daí logo na história aparece outro grande personagem, que é o Abraão, verso 8. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso é muito curioso também, né? Pela fé, o Abraão foi chamado, e sendo chamado, ele obedeceu. Sendo chamado, ele obedeceu. Então aqui também, quando ilustra essa fé, e depois vai lá, olha para Jesus, tá bom? Tenha sempre esse versículo em mente, olha para Jesus, autor e consumador da fé. Então Abraão ouve um chamado e ele obedece. E como está difícil de muita gente hoje obedecer o chamado de Deus. E quando nós falamos em chamado, eu estou falando aqui desse chamado geral para a salvação. Existe o chamado específico para ministério, para obra, outras coisas, né? Que ele deu dons e ministério para cada um de uma maneira. É outro assunto. Eu estou falando do chamado para a salvação. Então Abraão foi chamado e ele obedeceu.
aceitou o chamado, saiu da terra dele e peregrinou para ir para a terra de Canaã, onde hoje é Israel. E ele peregrinou por lá sem saber, até que um dia o Senhor leva ele num lugar alto e manda ele olhar para os 4 ventos, sul, norte, leste, oeste, do mar a mar, e disse: toda essa terra, até além de onde teus olhos, até onde teus olhos alcançam, eu darei a tua descendência. Então Abraão peregrinou por aquela terra, mas diz assim, quando ele recebeu o chamado, ele saiu sem saber para onde ia. Isto é confiança em Deus, ainda que quando falamos de coisas eternas, elas estão além da nossa capacidade de entender. Poucos homens que tiveram o privilégio de ser arrebatados, como foi o caso de João, que escreveu o Apocalipse, numa visão e arrebatamento, e o caso do apóstolo Paulo. No Antigo Testamento nós temos Ezequiel, que teve grandes visões do céu, Daniel também, mas quando vemos Paulo e João, eles viram coisas que não se pode descrever, que não tem como falar, coisas que eles nem puderam falar, coisas que eles viram na eternidade, viram nos céus, e diz que essas coisas estão além da nossa capacidade de entender aqui. Então é como Abraão, que ele sai peregrinando para algo que ele ainda não conhece, que ele não viu, que ele não sabe aonde, mas pela fé ele vai andando com o Senhor, aleluia. Assim a igreja está peregrinando na terra, né? Como disse, é coisa tão grande, mas nós cremos na revelação que temos escrita, na orientação da palavra, e vamos seguindo por ela, que ela vai nos revelando, aleluia, e pela presença de Deus, e a fé vem pela palavra, e a convicção vem pelo agir do Espírito Santo, na nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, e vai nos guiando. Dá uma ilustração no Antigo Testamento, que é a história de quando Abraão enviou seu servo Eliezer à terra dos seus parentes, para trazer a esposa para Isaac, e ele vai lá e encontra a Rebeca, né? E quando ele traz, então eles não se conheciam, e o Eliezer vai e leva presentes, vestes lindas, leva joias, muito ouro, muito presente para a noiva, e traz ela, mas ela não conhecia o Isaac, e ao longo desse caminho, ela vai perguntando: como é que é o meu Senhor, que era o termo que usavam na época, e ele ia descrevendo. Isso ilustra a jornada da igreja, e o Espírito Santo, que dia a dia, passo a passo, vai te revelando a grandeza, a glória e a majestade do noivo da igreja, Jesus Cristo, que aguarda, está entendendo? Então ilustra a vida do Abraão, que pela fé, ele saiu sem saber para onde ia, mas ele foi caminhando, aleluia, foi caminhando, recebendo de Deus passo a passo a orientação, passo a passo a direção. Então isso é fé. Nós temos que viver dia a dia, cada dia um passo de fé, confiando na direção, na orientação, na proteção, na instrução, no ensino que vem da parte do nosso Senhor, pela palavra e pelo Espírito Santo. Nós vamos de fé em fé, dia após dia. Assim é o crente vencedor. O vencedor não é aquele que corre rapidamente, 10 quilômetros, 50 quilômetros, uma maratona. O vencedor é o que chega lá no fim da jornada. Está entendendo? Então não adianta você correr 5 anos, 10 anos e desistir da fé. A vitória da fé, a vitória do salvo, nem é quem chega em primeiro lugar, que nem a maratona, mas é o que chega no final, amém? É o que vai até o fim. Por isso que a Bíblia diz: ser fiel até a morte, até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, ainda que tenha que morrer pelo Evangelho. Essa é a melhor interpretação dessa frase. Mas ser fiel, aleluia. Então o vencedor é aquele que vai até o fim. Então Abraão, pela fé, ou seja, sendo chamado, obedeceu e saiu sem saber para onde ia, mas ele cria que ele ia receber a herança, porque Deus prometeu. Habitou em terra estranha, peregrinou. Então muitas vezes nós nos sentimos assim, alguém que está em terra estranha, porque esse mundo está cada vez mais estranho, né? Está cada vez mais no avesso, uma geração cada vez mais doente. Hoje ainda estava visitando um primo meu que passou por um problema sério, fez cirurgia de coração e tudo, fui visitar ele, mostrei lá com a minha tia, e a gente estava falando alguma coisa desse mundo esquisito, né? São todos crentes, como está difícil as coisas. Um tempo atrás começaram com a história de pai de pet, mãe de pet, né? A febre adoeceu tanto a cabeça que agora é pai e mãe de bebê reborn. Só um exemplozinho de como está doente a cabeça dessa gente, desse mundão aí fora. Nós temos 2 cachorrinhos lá que a gente gosta, né? Um dia a mulher chega e... vai lá que é o papai. Papai coisa nenhuma, não sou pai de bicho coisa nenhuma. A moda do mundo vai pegando a gente.
Tem que vigiar nesse negócio. Abraão peregrinou como em terra estranha, então às vezes a gente parece estar andando realmente numa terra estranha. Se você é um crente espiritual, transformado pelo poder de Deus, você se sente cada vez mais estranho nesse mundo, mas não é você, é o mundo que está estranho. Está virado no avesso, as cabeças estão cada vez mais doentes. Misericórdia, né? Graças a Deus, é verdade, pastor, mas misericórdia. Temos que clamar todo dia pela misericórdia e, como disse também, ajuda, né? Salvando alguns, como que arrebatando-os do fogo. Parece que não é muita gente, mas é alguns, mano. Como que arrebatando-os do fogo, porque é terrível a cabeça doentia dessa gente. A falta de fé, a falta de sentido para a vida, de expectativa na vida. O problema é isso, que o mundo está gerando isso, falta de expectativa, falta de visão, não tem mais esperança, aí você pega em qualquer loucura e barbaridade que vão colocando por aí. O tal das influências de hoje aí, parece que quanto mais asneira e mais vazios são, mais arrumam seguidores para ouvir bobagem. É a doença que o inimigo vai adoecendo essa gente. Mas aí vem a palavra, olhe para Jesus, igreja, autor e consumador da nossa fé, que pode nos sustentar nesse mundo difícil e nos fazer vitoriosos, aleluia. Dá para dar glória a Deus? Depois diz ele ainda assim também, verso 11, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz fora de idade. Tem um salmo que fugiu à memória que diz que fará da estéril alegre mãe de filhos. Parece que é 103, não lembro agora. Fará alegre mãe de filhos. E aqui diz que então a Sara, que era estéril, mas pela fé ela gerou o filho da promessa, o Isaque, pela fé. Isto também nos faz entender a mesma coisa. Às vezes está ficando assim, parece que está sendo impossível de ganhar almas para Jesus hoje, né? Parece que é difícil, mas a igreja gera, pela fé ela produz filhos sim para o reino de Deus. Precisamos continuar crendo, acreditando, pregando, anunciando, testemunhando, porque vamos continuar sim, apesar desse mundo estar parece cada vez mais no avesso e difícil, mas ao mesmo tempo você encontra pessoas angustiadas, aflitas, clamando por socorro, já recorreram a todas as fontes que acharam por aí, e eram falsas, não alcançaram paz, perdão, salvação, e ainda é possível ganhar almas para Jesus. Ninguém é estéril na obra, a igreja não é, ela sempre vai produzir, porque tem a virtude do Espírito, o Espírito Santo que um dia visitou Maria, e gerou no ventre de Maria, aquele que veio seu Salvador, ele ainda é aquele que visita a igreja, e gera filhos na igreja, e faz uma igreja que produz, uma igreja que gera, aleluia. Ainda é possível, está na figura de Sara, que assim era estéril, mas gerou o filho da promessa. Então quando olhamos para o Antigo Testamento, como diz, que começamos com esses exemplos, encerramos com o versículo 2 do capítulo seguinte, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então é possível pela fé em Jesus Cristo continuar produzindo, continuar gerando, continuar tendo vitória, continuar de cabeça erguida, acreditando que há solução, há resposta, há resultados sim, há cura, há milagre, há provisão. Tudo isso é importante, é necessário, mas nunca esquecer do alvo maior, a salvação deste povo, a salvação da humanidade, aleluia. As demais coisas, irmãos, são sinais do poder de Deus, que servem sim para mostrar a grandeza de Deus. Quando olhamos para Jesus, vemos Ele fazendo muitos milagres, mas os milagres serviam para as pessoas se aproximar, e então Ele pregava, Ele falava do reino. O problema é que hoje a gente prega muito os milagres de Jesus e pouco se fala das pregações e dos ensinos de Jesus. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia, os 3 primeiros chamados sinóticos, que são muito semelhantes no seu conteúdo, mas deve ter João, que é diferente, porque João fala muito pouco das obras ou dos milagres de Jesus e fala muito mais do ensino de Jesus Cristo, e é coisa que nós não podemos esquecer. Mas Ele faz milagre, devemos pregar milagre, devemos. Nós temos hoje muitos problemas e necessidade, é problema de família, é problema de saúde, é problema financeiro. Precisamos de milagres de Cristo. Quando Cristo chegou, Ele fazia milagres, e muitos milagres.
mas ele nunca deixava de pregar e ensinar. E a missão primeiro aos seus discípulos: vai e pregue que chegou o reino do céu, chegou o reino de Deus, aleluia. Então primeiro a visão sempre é no reino do céu, na eternidade, a salvação, aleluia. O resto é bônus, o resto é lucro. As bênçãos de Deus aqui, ele prometeu te sustentar, por isso está no Sermão do Monte em Mateus 6. Para olhar para as aves do céu, para olhar para os lírios do campo, para tudo isso, ele cuida, ele sustenta sim, mas sempre primeiro a salvação. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Em todos esses símbolos que mostramos, daquele que construiu a arca, daqueles que desejou conhecer, daqueles que desejou andar com Deus, tudo foi maravilhoso pela fé, mas vem a nova aliança. Olhe para Jesus, ele é que faz o milagre, ele que cura, ele que perdoa, ele que salva, ele que restaura, e ele que quer um dia nos apresentar ao Pai na eternidade, aleluia, como uma noiva santa, de vestes brancas, lavada, remida pelo seu próprio sangue, aleluia, purificada, santificada. É a alegria do noivo, é apresentar ao Pai uma noiva, e diz ele: vem buscar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras, disse Paulo, também nessa palavra, disse também para Timóteo, a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então a igreja tem uma posição alta e de destaque nesse mundo sim, ó. Não devemos nos baixar a cabeça e nem nos envergonhar, porque o mundo tenta nos humilhar, taxa de toda maneira o inimigo que age neste mundo, tenta atacar a igreja das mais diversas maneiras para fazer a igreja baixar a sua cabeça, mas não, nós devemos levantar a cabeça e brilhar na glória do Espírito, da unção que está sobre a igreja. Não podemos esquecer nisto, a glória do Senhor está na igreja. Aquele dia de Pentecostes que o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ele não foi retirado e não será retirado da igreja. Jesus disse, ele vai ficar até o fim, vai ficar para sempre. Então você tem que andar neste mundo hoje, eu e você, igreja do Senhor, de cabeça erguida, brilhando com a glória do Espírito Santo, da salvação que está em nós, aleluia. Isso é soberba? Não, isso é testemunho. Soberba é você erguer, empinar o nariz e achar que você é digno, que você merece, porque você faz isso, faz aquilo, você é digno disso e daquilo. Não, salvação é pela fé, não por obras, mas dele nos salvou, e temos que expressar essa verdade com confiança, aleluia, com certeza, olhando para Jesus. E tem uma semana que se inicia hoje, e eu sei que Deus tem bênção e vitória para você. Uma semana para você brilhar na glória do Senhor, como testemunha do Senhor onde você estiver, seja na rua, seja no trabalho, seja lá os jovens, crianças, na sua escola, brilhar com a glória do Senhor. Vamos ficar em pé, irmão? E louvei a Deus de ver essas crianças alegres aqui, sendo orientadinhas para dirigir um culto. Que coisa linda, o pastor Marcos, que coisa linda, que coisa linda. E a gente está vendo Deus levantando desde crianças. Deus está movendo muitos adolescentes hoje, por incrível que pareça, esse mundão do jeito que está. E agora, semana passada, nossas filhas moram aqui em Igrejinha, e a nossa filha mais nova, a Vanessa, ela tem uma menina com 3 aninhos de idade. Ela estava saindo de manhã para ir para a creche, e a menina disse assim para ela: mãe, eu quero que Jesus mostre para mim o quanto que ele é poderoso. Aí a filha ficou pasma, botou chorando a mensagem para nós, uma menina de 3 anos: mãe, eu quero que Jesus mostre para mim o quanto que ele é poderoso. Então Deus está movendo hoje desde crianças, porque um tempo novo virá para a igreja. A luta é intensa e vai aumentar, mas por isso Deus vai levantar um povo forte, e nós já estamos vendo sinais disso nessas gerações novas. Muita gente critica e diz: está perdida as coisas. Não está, irmão. No tempo de crise Deus sempre levanta profetas, Deus sempre move gente, Deus sempre move alguém, Deus muda a história. Ainda que parece que a gente, um tempo para cá, vivendo um tempo baixo na coisa, mas agora já temos sinais de que coisas novas e gloriosas de Deus já estão começando a acontecer. Você acredita que Deus tem uma semana de vitória para você? Agora, quando eu digo que isso é uma semana de vitória, é uma semana que você vai ver alegre na presença de Deus, ó, brilhando com a glória de Deus, e não lamentando pelas dificuldades que o mundo está gerando aí. Não lamenta as dificuldades que está no mundo aí. Você é a luz do mundo. Entende o que Jesus disse? Luz do mundo e sal da terra. O mundo vai se afundando em trevas, mais a igreja brilha, mais o salvo brilha. Quanto mais treva no mundo, mais a igreja brilha. Crê nisso? Vem as famílias para frente, já vamos orar pelas famílias.
Já vem reunido a família, o casal, os filhos, aqueles que estiverem aí. Eu digo assim, se você está sozinho, você representa a sua família, vem para frente e recebe a oração também. Ou você tem algum irmão aí, bem teu amigo, aí chega junto, uma irmã, bem tua amiga, chega junto, bem? Mas é a hora de orarmos pela família. Então vamos orar. Nesse momento de oração, eu costumo dizer assim: Pai, você é a autoridade mais alta na sua família. Não tem nada de depreciar as mulheres aí, não. É só uma questão de missão. Então Deus deu uma missão para o marido, uma missão para a mulher, certo? E nessa missão de marido, ele é a autoridade maior dentro da casa. Então dentro disso você tem de Deus uma unção na sua vida para abençoar sua esposa, para abençoar seus filhos. Está entendendo? A Bíblia manda os filhos honrar o pai e a mãe e ser obediente. Então esse também é um momento de perdão, de reconciliação. Talvez a esposa não respeitou a autoridade do marido em algum momento nesses dias. A hora de consertar, porque ela tem que ensinar os filhos a respeitar a autoridade do pai. Muita coisa está no avesso nesse mundo porque esses valores se perderam dentro de casa. Então esse momento de orar pela família também é um momento de conserto e de cura. Ninguém precisa saber, mas conversa no ouvido aí: meu esposo me perdoa, minha esposa me perdoa, como marido talvez abusei da autoridade, alguma coisa, me perdoa. O filho, a filha, pai, mãe, me perdoa. Que no perdão vem a comunhão e na comunhão vem a bênção de Deus. Esse é o caminho da bênção. Então muitas vezes a gente acha: o profeta botou a mão na minha cabeça, orou, profetizou, mas nada aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque você não entrou pelo caminho. As coisas de Deus têm um caminho para seguir. Então Deus pôs assim: então agora aproveite para orar e abençoar sua família. Põe a mão sobre sua esposa, ora por ela, abençoa ela, agradece por ela. A esposa, ora pelo seu esposo como intercessora, agradeça pela vida dele. Ore pelos seus filhos, que a Bíblia diz que é bênção do Senhor. Não é problema não, é bênção, amém? É projeto e obra de Deus. Então hora da bênção pela família. E nós aqui no altar vamos estar estendendo nossas mãos e orando em nome de Jesus por todas as famílias da igreja. Ore, ore, continue orando. Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito seja o Senhor. Em oração entramos a Tua presença, Pai, debaixo da autoridade da Tua palavra, do Teu nome, Senhor. Estendemos nossa mão para orar e abençoar os Seus filhos. Que a Tua presença de graça e de vida esteja dentro de cada família. Que a Tua mão, Senhor, cubra o pai, a mãe. A Tua unção se derrame, Senhor, capacitando, fortalecendo os laços da comunhão, os laços do amor, Senhor Jesus Cristo, para que haja bem-estar e paz, que cada lar, cada família seja aquele refúgio de paz, aquele refúgio de bênção, de proteção, de crescimento. Que a Tua bênção, Pai, esteja na casa de cada um, Senhor. Que o Teu anjo acompanhe na rua onde estiver, na escola onde estiver as crianças, os jovens, no ambiente de trabalho onde os Teus servos estiver. Que ali o Teu anjo esteja ao lado dando livramento, segurança e proteção desse mundo mal. Senhor Jesus, que a Tua mão esteja protegendo e guardando, abençoando cada família. Que a Tua mão de provisão abra as portas nesta semana e toda necessidade seja suprida, Pai. Toda necessidade seja suprida, seja de veste, de alimento, de casa, de abrigo. Senhor, que toda a Tua provisão venha suprir com abundância toda necessidade, Senhor. Que haja paz no lar, harmonia no lar. Toda seta de enfermidade, espírito de enfermidade, em nome de Jesus seja repreendido. Em nome de Jesus ministramos saúde física, Senhor, para cada membro da família, o papai, a mamãe, as crianças. Em nome de Jesus, saúde, toda enfermidade seja repreendida do corpo físico, da alma, enfim, e todo mal seja banido. Todas as legiões opressoras do mal seja repreendida em nome de Jesus.
Venha tempo de bênção, de saúde, de provisão para testemunho e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que o teu povo ande de cabeça erguida, brilhando na tua glória, na tua unção, testemunhando do Senhor, para ganhar almas ao teu reino, para falar que o Senhor é justo e verdadeiro. Que em nome de Jesus repouse a bênção, repouse a paz, a provisão, aleluia, aleluia, a segurança da tua presença com teus filhos. Adore, adore e glorifique. Da graça guardada nas asas de quem a criou. Adore, adore e glorifique.